Olá pessoal, eu me chamo Miguel e a partir de agora eu vou dar início à apresentação intitulada Avaliação em sílico de possíveis inibidores da quinase CK1 para o combate à Candida auris. Bem, para que nós possamos compreender a importância desse trabalho, é necessário compreender que a Candida auris é um fungo de levedura, onde apresenta uma alta resistência, principalmente à salinidade e ao calor, podendo aí se desenvolver em temperaturas de 42 graus Celsius. Além disso, ela pertence à família das Saccharomyces e pode formar biofilmes, o que vai conferir uma grande aderência às superfícies. Com relação à sua fisiopatologia, é observado que os maiores casos ocorrem em pessoas com imunidade baixa, pessoas imunossuprimidas que possuem doenças autoimunes e que fazem tratamento para o câncer. Ela geralmente vai ocorrer por candidíase sistêmica, se espalhando para outras localidades do corpo. Em específico, o Brasil tem se relatado, principalmente no ano de 2022, casos que ordenam surtos. Por exemplo, no Hospital do Recife, ano passado, foram relatados 48 casos de candidíase. Ela é também um fungo altamente resistente, no sentido de que os fármacos disponíveis até o momento, que são derivados de azólicos, poliênicos e equinocandinas, não possuem uma eficácia tão bem comprovada devido à alta resistência desse fungo Candida auris. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, cerca de 1.000 casos já foram relatados. Nesse sentido, se torna importante, desenvolver novos alvos terapêuticos. Nessa questão, a enzima ICK2, que faz parte da família das caseínas quinases, da caseína quinase 1, que está relacionado com o crescimento e a divisão da morfogênese do broto, está sendo relacionado como um possível alvo terapêutico para impedir a divisão celular do fungo Candida auris. Dentro desse alvo terapêutico, o derivado de 2,3-pirazolopirimidina tem se destacado como um possível inibidor, como representado ao lado, uma representação estrutural geral do 2,3-cisalopyrimidina. Bom, dentro dessa questão, o objetivo desse trabalho é identificar substâncias análogas a esse inibidor por meio da triagem virtual baseada em docking molecular e nas propriedades ADMET, e diante dessas duas ferramentas, busca-se elucidar protótipos de substâncias inibitórias. Metodologicamente, esse trabalho foi desenvolvido a partir da obtenção de uma proteína através da proteína da Bank, sobre o código 6U6A, com resolução de 2,45 angstroms. Foi utilizado o Discover Studio a fim de preparar a proteína para os cálculos de docking e redocking, removendo seus artefatos de cristalização e todas as moléculas de água. O redocking foi realizado utilizando o software Gold, onde é possível realizar seguindo alguns parâmetros, dentre eles utilizando as 4 funções de busca e pontuação, as coordenadas do ligante, utilizando um raio de 15 angstroms e 10 corridas interativas. Ao final do redocking, visualizou-se as interações realizadas pelos cálculos por meio do Discover Studio, o qual permitiu também escolher a melhor função de busca e pontuação dentro das 4 que o software disponibiliza. Após os cálculos de redoc, os novos ligantes foram preparados através do MARFSCAT, considerando-se o estado de protonação em pH 7.4, bem como o tautomerismo dominante, e os cálculos de docking foram realizados com a proteína fixa e o ligante flexível, e ao final, a análise dos ligantes de maior fitness score, bem como suas interações, foram analisadas pelo Discover Studio. Com relação à proposição dos análogos, é importante a gente compreender que o 2,3-azolopyrimidina, que é inicialmente o inibidor da P38A humana, que apresenta um IC50 de 150 nanomolar, isso para a ICK2, ela exibe uma inibição restrita para a caseína quinase humana, especificamente para a ICK2 da Candida auris. No entanto, esse inibidor ele apresenta uma baixa solubilidade, uma baixa estabilidade metabólica, devido ao anel pirazolopiridina, é permeante da barreira hematocefálica e apresenta uma alta lipossolubilidade. Diante disso, esse trabalho se baseou na proposição dos análogos em melhorar a solubilidade e a absorção, torná-lo não permeante na barreira hematocefálica, bem como melhorar a sua estabilidade. Pensando nisso, algumas modificações estruturais foram propostas. As modificações estruturais partiram dessa modificação aqui, onde é possível observar uma troca bioisostérica do pirazolopiridina para uma hexazolopiridina, que se manteve nas demais estruturas, e as outras esses grupos carbonilados foram pensados para melhorar a questão da solubilidade. Os compostos contendo flúor em sua composição estão relacionados com uma melhor capacidade metabólica, e essas porções das estruturas GWC e GWG foram pensadas justamente para
garantiram a seletividade e uma especificidade com resíduos de aminoácidos que estavam longe do substrato a 10 angstroms. Bom, os cálculos de docking molecular foram baseados nos protocolos de redocking, onde, através do redocking, obteve-se a melhor função de busca e pontuação, que foi a Chemi-Score, com o menor valor de RMSD e o maior valor de Fitness Score. Após os cálculos de docking, obteve-se três análogos, ambos dois análogos GWC, um S e um R, e o GWG com os maiores valores de Fitness Score. Analisando as interações das funções do GWC, S e R, que foram aqueles que obtiveram os maiores números de interações, é possível observar que eles interagem de maneiras diferentes no substrato, sendo necessários a investigar como essas interações ocorrem e se elas possivelmente correspondem a interações específicas. Com relação ao GWG, é importante considerar que promoveu-se uma interação com um resíduo importante para a atividade catalítica e que estava a 10 angstroms de distância, que é com o resíduo de lisina 342. Analisando as propriedades farmacocinéticas e dinâmicas, observa-se que o GWC e o GWG diminuíram seus log-Ps, melhorando sua solubilidade, a TPSA para o GWG aumentou e ambos não são permeantes para a barreira hematocefálica. Com relação a eles serem substratos de CYP, observa-se que houve diminuição de alguns substratos de CYP, nas quais elas foram observadas. Com isso, nós concluímos que os resíduos de aminoácidos conservados que são importantes para a atividade catalítica, eles se conservaram. As interações que podem garantir seletividade e substrato também se conservaram, e uma melhora nas propriedades físico-químicas, considerando a inibição da Candida auris. Eu gostaria de agradecer à LACFAM pela oportunidade de realizar esse trabalho.